Você sabia que existe um planeta que poderia flutuar na água e onde chove diamante do céu? Hoje você vai descobrir 20 curiosidades incríveis sobre Saturno que parecem mentira, mas são 100% reais, desde tempestades gigantes até luas que podem abrigar vida. Fica até o final porque as curiosidades vão mudar completamente a forma como você vê o sistema solar. Curiosidade número 1. Saturno é um gigante imenso, mas sua densidade é surpreendentemente baixa. Ele é composto majoritariamente por hidrogênio e hélio, o que o torna o planeta menos denso do sistema solar. Na verdade, a densidade média de Saturno é menor que a da água. Isso significa que, se você encontrasse uma banheira ou um oceano cósmico grande o suficiente para colocá-lo dentro, Saturno não afundaria, ele ficaria flutuando na superfície como uma bola de isopor. Curiosidade número 2. No polo norte de Saturno, existe uma corrente de jato, ventos permanentes, que forma um padrão geométrico perfeito, um hexágono gigante. Cada lado desse hexágono é maior que o diâmetro da própria Terra. Diferente de furacões comuns que são circulares, essa estrutura mantém sua forma geométrica há décadas. Cientistas acreditam que isso ocorre devido à forma como os fluidos giram em diferentes velocidades no interior do planeta, criando ondas estacionárias que se moldam nesse formato exótico. Curiosidade número 3. Embora Saturno tenha 4,5 bilhões de anos, seus icônicos anéis podem ser muito mais jovens, tendo surgido há apenas 10 a 100 milhões de anos. Para se ter uma ideia, isso significa que os dinossauros podem ter vivido na Terra em uma época que Saturno ainda não tinha anéis. Eles são formados por bilhões de pedaços de gelo e rocha, que variam desde grãos de poeira até o tamanho de montanhas, e provavelmente surgiram quando uma lua antiga se despedaçou ao chegar perto demais do planeta. Curiosidade número 4. Em Saturno, as condições atmosféricas podem literalmente criar joias. A atmosfera é rica em metano e, durante tempestades elétricas, os raios transformam esse metano em fuligem de carbono. À medida que essa fuligem cai para o interior do planeta, a pressão e o calor esmagadores a transformam primeiro em grafite e, depois, em diamantes sólidos. No entanto, esses diamantes acabam derretendo em um mar de carbono líquido quando chegam às profundezas extremas e ainda mais quentes do núcleo. Curiosidade número 5. Saturno tem mais de 140 luas, mas Titã é a mais fascinante. Ela é a única lua do sistema solar com uma atmosfera densa e lagos líquidos na superfície, feitos de metano e etano, não água. Devido à combinação da baixa gravidade de Titã, menor que a da nossa Lua, e da atmosfera espessa, um ser humano poderia literalmente voar apenas batendo asas artificiais acopladas aos braços. É o único lugar fora da Terra onde o ciclo de chuvas e rios molda a paisagem, mas em um frio congelante de 179 graus negativos. Curiosidade número 6. A cada 14 ou 15 anos, quem observa Saturno da Terra tem a impressão de que seus anéis sumiram. Isso acontece porque os anéis são incrivelmente finos, embora tenham 280 mil quilômetros de largura, sua espessura média é de apenas 10 a 30 metros. Quando Saturno fica perfeitamente de perfil em relação à Terra durante sua órbita, eles se tornam praticamente invisíveis para nós, parecendo apenas uma linha finíssima cortando o planeta. Curiosidade número 7. Saturno é um mundo de ventos ultravelozes. Na região do Equador, os ventos podem atingir impressionantes 1.800 km por hora. Para fins de comparação, isso é mais rápido que a velocidade do som e muito superior aos furacões mais destrutivos da Terra, que raramente passam dos 300 km por hora. Essa energia toda vem do calor interno do planeta, que gera correntes de convecção massivas em sua atmosfera de gás. Curiosidade número 8. Uma das luas de Saturno, Enceladus, é um dos lugares mais promissores para a busca de vida extraterrestre. Ela possui um oceano de água líquida escondido sob uma crosta de gelo. O mais incrível é que esse oceano vaza para o espaço através de geysers gigantes no polo sul da Lua. Esses jatos de água e partículas de gelo são tão potentes que alimentam e formam um dos anéis externos de Saturno, chamado Anel E. Curiosidade número 9. A cada 30 anos terrestres, o equivalente a um ano em Saturno, ocorre uma tempestade colossal conhecida como Grande Mancha Branca. Ela é tão grande que pode ser vista da Terra com telescópios amadores. Essas tempestades são causadas por bolhas de gás ricas em água que sobem das profundezas da atmosfera e explodem na superfície, espalhando nuvens brancas de cristais de amônia por milhares de quilômetros. Curiosidade número 10. Saturno é uma fonte poderosa de emissões de rádio. A sonda Cassini converteu essas ondas eletromagnéticas em frequências sonoras audíveis, revelando um som que lembra filmes de ficção científica antigos ou ventos fantasmagóricos. Esses sons são causados pela interação de partículas carregadas do vento solar com o campo magnético do planeta, criando auroras intensas em seus polos. Curiosidade número 11. Algumas luas de Saturno, como Prometeu e Pandora, são chamadas de luas-pastor. Elas orbitam muito próximas às bordas dos anéis e sua gravidade ajuda a manter as partículas de gelo no lugar, impedindo que os anéis se espalhem ou se desfaçam. Elas literalmente pastoreiam o material do anel, criando falhas e ondulações fascinantes que parecem ondas em um oceano de gelo. Curiosidade número 12. Saturno irradia cerca de 2 vezes mais energia do que recebe do Sol. Isso acontece porque o planeta ainda está em processo de compressão gravitacional e, possivelmente, devido à chuva de hélio, em seu interior, o hélio se condensa e cai em direção ao núcleo, gerando calor por fricção. Esse calor interno é o motor que mantém a atmosfera de Saturno tão ativa e turbulenta, mesmo estando tão longe do calor solar. Curiosidade número 13. A Lua Japeto é um dos objetos mais estranhos do sistema solar.
Ela parece uma bolinha de ping-pong suja, um lado é branco como a neve e o outro é preto como o carvão. Além disso, ela possui uma crista equatorial, uma montanha de 20 km de altura que circula quase todo o seu equador, dando à Lua a aparência visual de uma noz gigante. Ninguém sabe ao certo como essa crista se formou. Curiosidade número 14. Pesquisas recentes mostram que os anéis de Saturno estão desaparecendo em um processo chamado chuva de anéis. A gravidade do planeta, auxiliada pelo campo magnético, está puxando as partículas de gelo dos anéis para a atmosfera. Estima-se que, em cerca de 100 a 300 milhões de anos, os anéis desaparecerão completamente. Estamos vivendo em uma época privilegiada da história do Sistema Solar para vê-los. Curiosidade número 15. Apesar de ser imenso, Saturno gira muito rápido. Um dia em Saturno dura apenas 10 horas e 33 minutos. Essa rotação veloz é o que faz o planeta ser visivelmente achatado nos polos e estufado no equador. Se você olhasse para uma foto de Saturno sem os anéis, perceberia que ele não é uma esfera perfeita, mas sim um elipsoide ovalado devido à força centrífuga da sua rotação. Curiosidade número 16. Durante certas épocas do ano em Saturno, surgem manchas escuras e fantasmagóricas nos anéis que os cientistas chamam de Spocks. Elas parecem raios de uma roda de bicicleta e desafiam a gravidade, movendo-se de forma diferente do resto do material dos anéis. Acredita-se que sejam partículas minúsculas de poeira que ficam eletricamente carregadas por tempestades de raios na atmosfera ou pelo vento solar, levitando acima dos anéis como se fosse um truque de mágica eletrostática. Curiosidade número 17. Uma das luas menores de Saturno, Mimas, é famosa por uma semelhança impressionante com a Estrela da Morte da saga Star Wars. Isso se deve à gigantesca cratera Herschel, que tem 130 km de largura, quase um terço do diâmetro da própria Lua. O impacto que criou essa cratera foi tão forte que quase despedaçou a Lua inteira. Rachaduras visíveis no lado oposto de Mimas mostram que as ondas de choque atravessaram todo o corpo rochoso. Curiosidade número 18. Enquanto Júpiter tem a sua mancha vermelha, Saturno tem um furacão permanente no Polo Sul que se parece exatamente com um olho humano gigante. Diferente dos furacões na Terra, que se movem de um lugar para outro, este fica fixo no polo. Ele tem uma parede de nuvens altíssimas e um olho central que é cerca de 20 vezes maior do que qualquer furacão terrestre. O visual é assustador e hipnotizante para vídeos de mistérios espaciais. Curiosidade número 19. A Lua Fib é uma rebelde, ela orbita Saturno na direção oposta à da maioria das outras luas, órbita retrógrada. Além disso, ela é extremamente escura e composta por materiais que sugerem que ela não nasceu perto de Saturno. Cientistas acreditam que Fib é, na verdade, um objeto vindo do cinturão de Kuiper, a mesma região de Plutão, que foi capturado pela gravidade de Saturno bilhões de anos atrás, agindo como um imigrante de outra parte do Sistema Solar. Curiosidade número 20. Estudos teóricos sugerem que, nas profundezas de Saturno, onde a pressão é milhões de vezes maior que a da Terra, o hélio pode se separar do hidrogênio e formar gotas, como óleo na água. Nesse processo, outros gases podem ser arrastados junto, criando uma espécie de neblina de neon que brilha intensamente no infravermelho. Isso ajudaria a explicar por que o planeta é muito mais quente por dentro do que deveria ser apenas pela distância que está do Sol. E aí, qual dessas curiosidades sobre Saturno mais te surpreendeu? Comenta aqui embaixo, eu quero saber. E se você curte esse tipo de conteúdo sobre o universo, mistérios e fatos incríveis, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui no canal, você sempre aprende algo que ninguém te contou.